alguma coisa, a gravação vai ficar para todo mundo, tá bom? Tá, ok. Em todas as aulas. Eu achei legal dar um feedback pro senhor aí, porque eu ouvi o senhor falando, o senhor ou você? Você, certo é no céu. Você falando aí com relação à câmera, e aí eu vou ter que me ausentar nesse momento. Não, tranquilo, tá explicado, Alex, sem problema. Tá? Sem problema, tá bom? Obrigado, viu? Que isso, qualquer coisa depois a gente conversa. Mas fica tranquilo, vai lá e a aula vai ficar gravada para você, tá bom? Para todo mundo, na verdade. Uma boa aula. Galera! Professor, boa noite. Boa noite. Na tela? Oi? Eu tô na tela, tá aparecendo na câmera? Não entendi. Se eu estou aparecendo na câmera. Tá aparecendo. Tá? Ah, tá, obrigada. Só que, fala o seu nome, que eu não sei seu nome. Tá, usuário desconhecido aqui. Joseli Alves. Joseli Alves. Tá. Beleza. Galera, vamos lá. Quem não me conhece, fala eu, só para eu saber. Eu. Tá, e quem não me conhece é de qual curso? Biomedicina 2. Enfermagem. Biomedicina, do segundo semestre, enfermagem? Sim. De qual semestre enfermagem? Segundo também, professor. Segundo também, bacana. Nós temos... Professor, hoje eu não consigo ligar a câmera, mas na próxima eu vejo pelo celular, aí eu ligo. Tá bom, não tem problema. Tranquilo. Galera, então eu já vi, né, no sistema que tem muitos alunos, de diferentes turmas, né? Então é uma matéria bem cheia, né? E eu acho isso bacana, eu gosto disso, tá? Mas é por isso que eu estou perguntando. Eu sei que alguns eu já conheço, né? Eu sei que tem educação física do primeiro semestre, tem alguns de fisioterapia e de biomedicina também que eu já conheço, né? Mas tem também, então, enfermagem do segundo semestre que eu ainda não conheço e biomedicina do segundo semestre que eu ainda não conheço, correto? Enfermagem, você deu aula pra gente, mas eu acho que foi substituindo alguém. Foi só substituindo o professor Rodrigo, né? No semestre passado. Isso mesmo. Mas oficialmente agora sim nós estamos com aulas oficiais, né? Mas beleza, galera, sem problema. Então, prazer, tá? Meu nome é André, eu sou professor aqui, eu sou tapa-buraco, digamos assim, sou professor de biomedicina, farmácia, educação física, fisioterapia, nutrição, enfermagem. Semestre passado dei aula até para o direito. Então, estou na universidade um pouco mais de um ano, então, para quem não me conhece, prazer, tá? Para quem me conhece já, é bom rever vocês de novo, né? Ainda também a galera aí que eu vi segunda-feira, né? 3 dias aí só. Então, muito prazer, tá bom? Para quem não me conhece, né, ou está tendo a primeira aula comigo, eu gosto de um contato mais próximo, tá? De discussão, de dúvidas. Eu não quero que vocês saiam daqui com dúvidas, até porque as gravações, elas vão ter 2, 3 horas de gravação. Tá? Então, é melhor com que vocês tentem tirar as dúvidas dentro da aula, tá bom? Uma outra coisa que eu também gosto de falar isso para todos, tá? E depois vocês conversem aí, a gente conversa, tenta achar um jeito mais fácil, uma logística melhor, em relação ao grupo do WhatsApp, tá? Então, todas as minhas disciplinas eu tento montar um grupo do WhatsApp, porque sempre tem alguém com problema de link, sempre tem alguém com alguma pergunta, eu sempre mando na hora, pelo WhatsApp, as aulas, então eu gravo, boto no YouTube, faço download, boto no YouTube, coloco na playlist e mando no WhatsApp para vocês, depois eu faço isso no Ava também, mas para facilitar sempre a comunicação, tá? Eu gostaria que vocês depois se organizassem para a gente montar um grupo do WhatsApp da disciplina, tá bom? Claro que ao final da disciplina, depois vocês saem, silenciam o grupo, o que vocês quiserem, tá? Mas é só para, se precisar ter algum contato mais rápido, a gente tem o contato do grupo aí. Sempre funcionou nas minhas disciplinas, tenho certeza que nessa também vai funcionar, tá bom? Legal, professor, legal.
Então, depois, o representante de cada disciplina me manda uma mensagem no WhatsApp que a gente cria o grupo. Aí vocês adicionam todo mundo das salas de vocês, tá bom? Porque semestre passado eu dei uma CMF, inclusive a galera tá aqui, eu dei uma CMF semestre passado, montaram 2 turmas. Eu tinha que mandar 2 mensagens diferentes toda vez que tinha que falar alguma coisa. Vamos montar um grupo só aqui, tá bom? Caiu na roupa, não caiu na... Sim, não, porque aqui tem 5 turmas, né? Se eu montar um grupo por turma, aí vocês me complicam, tá? Então, reiterando, para quem chegou depois, quem puder colocar a câmera, tá? Quem puder ligar a câmera aí, eu vou agradecer, eu vou dar pontos por participação, e parte da participação é justamente a câmera ligada, tá bom? Isso inclui o primeiro bimestre e o segundo bimestre. Quem tiver com algum problema, não está sem câmera, qualquer coisa, não tem problema. Mas eu sempre vou cobrar a participação de vocês e vou dar nota por isso, tá bom? Então vamos lá, galera. Vou começar sendo bem sincero com vocês. Então, a galera da Educação Física que está aí, quem que está aí da Educação Física? Fala o meu aí só para eu saber. Eu, tô com medo. Gustavo, Johnny. Eu. Tem mais gente? Tem mais gente aí? Beleza. Eu aqui. Quem é da Educação Física tem aula comigo de segunda, né? Já teve aula comigo na segunda agora, e nós fomos bem sinceros na conversa segunda-feira, falando que as disciplinas de pedagogia são disciplinas mais fáceis, no contexto geral, né? E são disciplinas que a gente preza muito pela participação, pela discussão, a gente consegue aprofundar em determinados assuntos, né? Essa disciplina aqui, gente, ela é disciplina de fisiologia, tá? Fisiologia, entendam, tá? Anátomo, físico e histologia, tá bom? A gente vai ver isso depois. Mas são disciplinas, digamos, de ciências biológicas, né? E além dessa disciplina ser uma ciência biológica, ela é uma disciplina pauleira, tá bom? Então tem muito conteúdo para a gente ver durante esse semestre, mas muito mesmo, tá bom? E, professor, você vai aprofundar? Eu vou aprofundar. Tá bom? Você vai cobrar? Eu vou cobrar. Por quê? Porque essa disciplina, ela é essencial para todos os cursos de vocês. Peço só para que vocês desliguem o fone, galera. Aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, abre o fone que fica melhor. Tá? Então, é o seguinte. A disciplina, ela tem muita coisa. Né? Muita coisa mesmo. Eu acho que essa CMF de tegumentar, locomotor e reprodutor, junto com a CMF de cardio e respiratório, o João está aí, né? O João já esteve comigo de manhã no semestre passado, a disciplina de cardio e respiratório. Eu acho que as duas são as disciplinas mais densas, né? Pelo menos desses 2 primeiros anos de vocês. Tá? Se alguém está tendo as duas ao mesmo tempo nesse semestre, boa sorte. Tá? Não, tô brincando, galera. Então, realmente, a disciplina é muito densa, tá? Só que tem um lado bom, tá? Tem um lado muito bom, na verdade, especialmente dessa disciplina aqui, que é uma disciplina muito bacana, tá? Os temas são muito, muito, muito interessantes, né? As discussões são muito bacanas, tá? A aplicabilidade dessa CMF no dia a dia ela é muito grande, tá? Então, a gente vai falar sobre muita coisa no cotidiano de todos vocês. Tá? Só o que eu quero de vocês? Tá? O que eu quero de vocês? Eu não quero que vocês fiquem tentando gravar conteúdos. Tá? Fiquem tentando decorar as coisas. Tem fisioterapia, tá aí? Sim, professor. Sim, professor. Sim, professor. Galera de físio, né? Normalmente os alunos de físio são aqueles alunos que o que eu der de disciplina eles vão absorver, né? O aluno esponja, que eu chamo. Né? Tem a capacidade de absorção muito grande. Né? Só que, por outro lado, tem uma dificuldade para entender os conceitos. Nessa disciplina aqui, eu quero que vocês entendam mais os conceitos do que tentem decorar, tá bom? E isso para todos os momentos. Por exemplo, quem é de fisioterapia teve comigo no semestre passado o sistema digestório, não foi? Quando a gente vai falar de sistema digestório, a gente começa falando boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Certo? Todo mundo lembra disso? Lembro, professor.
É fácil de decorar, não é? Sim. Relativamente fácil. Nessa disciplina aqui, a gente vai começar falando de sistema tegumentar. Epiderme, derme e hipoderme. Pô, 3 nomes, também é fácil, não é? Falar sobre pele. Epiderme, derme e hipoderme. Tranquilo, né? Sim ou não? Sim, tranquilo. Sim. Só que o segundo módulo da disciplina, ele é tão grande que ele é dividido em 2. Que é sistema esquelético e sistema muscular. São 206 ossos, 626 músculos. Vamos decorar 206 ossos, 626 músculos? Não. Não. É fácil, é difícil, é impossível? Faz impossível, né? Então, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Essa disciplina é muito grande, tem muito conteúdo. Então, não dá para decorar. Vocês entendem isso? Não tem como decorar. Tá? É muito complicado. Então, eu quero que vocês, claro, tem coisas que a gente vai ter que decorar, mas eu quero que vocês tentam entender os processos, a lógica dos nomes, a aplicação de cada coisa, tá? Eu costumo falar que na biologia, todo nome, ele tem uma piadinha por trás, ele tem ele é um nome bobo. Todo nome na biologia, ele é um nome bobo, tá? Desde, sei lá, desde de um músculo até um animal. Todo nome na biologia tem um nome bobo, tem uma explicação boba por trás. Alguns são bacanas, outros são piadinhas, tá? Mas todos os nomes são... É fácil de decorar dessa forma, tá bom? Então, isso eu quero que vocês tentem entender, tá? Ah, professor, não entendi nada. Por exemplo, antebraço. Nós temos 2 ossos no antebraço. Alguém sabe o nome deles? Húmero e rádio? Quase. Tá? O húmero, ele é o osso do braço. Do antebraço é a una e o rádio, tá? O húmero, ele é o osso do braço. Do antebraço a gente tem 2. Rádio e una, tá? É fácil decorar rádio e una? Sim. É fácil, mas não é mais fácil eu falar para vocês levantar o polegar e falar que é a antena do rádio? Aí é só decorar que o outro é a una. Entenderam? Levanta o polegar de vocês. Façam aí, levantem o polegar de vocês. É a antena. O polegar é a antena do rádio. Então, só seguir o polegar. Esse osso é o rádio, o outro é a una. Simples. Melhorou. Fica mais fácil, não fica? Fica. Então, são essas coisas que eu quero que vocês entendam, tá? São essas coisas que eu quero que vocês entendam. Vou dar um outro exemplo para vocês. Nós temos 31 pares de vértebras. Tá? Nós temos 31 pares de vértebras na coluna. Tá? João não vale porque já viu essa parte. Tá? Nós temos 31 pares de vértebras na coluna. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3, S4, S5, oxigênio. É fácil? Não é fácil. Mas vamos pensar o seguinte. Mais para cima aqui a gente tem quem? A gente está falando de coluna, né? Então, mais aqui nós temos quem? A coluna cervical, certo? A mais próxima do pescoço. Cervical, um nó. Depois do cervical, como é que nós podemos chamar a região do peito, pensando em osso? Torácica. Perfeito. Tórax. Região coluna torácica. Então, cervical, torácica. A terceira. Lombar. Lombar. Excelente. Coluna lombar. Tá? A quarta, no quadril.
coluna sacral. Não. E a gente tem um ossinho, né? A ponta do nosso rabo, é o rabo que não saiu para fora, né? Mas chega a ser um rabinho na nossa espinha, que é o cóccix, né? Ou chamado de vértebra coccígena, tá? Então, cervical, torácica, lombar, sacral e coccígena. Repitam comigo. Cervical, torácica, lombar, sacral e coccígena. Entenderam? Fácil. É mais fácil decorar. É mais fácil decorar 5 nomes do que 31, correto? Sim. Então, a lógica de entender a coluna vertebral é essa, tá? De cima para baixo, cervical, torácica, lombar, sacral e coccígena. E aí é só decorar o número de vértebras. Nós temos 8 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, né, que são fazem os 12 pares de costela, tá? 5 vértebras sacrais, 5 vértebras coccígenas e 5 vértebras sacrais e uma vértebra coccígena. 8, 12, 5, 5, 1. Pronto. São os 31 pares de vértebras. São 5 lombares, não são, professor? 5 lombares, 5 sacrais e uma coccígena. Ah, sim. Então, é entender a lógica. Então eu vou falar de cima para baixo. Sempre a gente fala de cima para baixo. Quem viu, por exemplo, a galera de física, de biomédica que está aí, que teve digestório comigo no semestre passado, lembra? A gente começa da boca, né? Boca, faringe, esôfago, estômago e por aí vai até chegar no ânus, né? A mesma coisa para vértebra, a mesma coisa para qualquer nomenclatura, tá? É sempre de cima para baixo, de dentro para fora. Simples assim, galera. Então, são essas coisas, eu só estou dando exemplos, tá? Mas são essas coisas que eu quero que vocês tentem entender a lógica. Porque não vai dar para entender os nomes, tá? Não vai dar para decorar todos os nomes. Tudo bem? Alguns, é claro, a gente tem que decorar, não tem jeito, tá? Mas se vocês entenderem a lógica, eu já fico extremamente feliz, tá bom? Então, nós temos tegumentar, que eu falei para vocês, né? Especialmente falando sobre pele, tem mais coisa do que pele, tá? Tegumentar não é só pele, mas pele é a principal parte do sistema tegumentar. Depois nós temos esquelético, muscular, que é o mais complexo de todos, e por último a gente tem o sistema reprodutor, né? Então a gente vai entender muita coisa também sobre sistema reprodutor, sobre ciclo hormonal, né? Especialmente nas mulheres, por conta do ciclo menstrual. Nós vamos entender diversas coisas também do sistema reprodutor, né? Que são coisas que todo mundo tem questionamento, ninguém fala, né? Mas todo mundo aqui é adulto, ninguém aqui é criança, a gente consegue entender isso no contexto de profissional da saúde, tá bom? Então, ela é uma disciplina que realmente é muito densa, tem muita coisa, mas todos os temas são muito interessantes, tá? E eu vou tentar trazer isso sempre para vocês. Um outro ponto que eu quero que vocês sempre tragam questões, tá? Não existe pergunta boba, galera. Não existe pergunta boba. Façam questões, tá? É para encher o saco, é para parar a disciplina toda hora mesmo, tá? Vocês têm que entender a disciplina, é isso que eu quero de vocês. Tá bom? Estamos de acordo? Todo mundo? De acordo, professor. Sim, professor. Sim, professor. De acordo. De acordo. Beleza. O que eu quero agora, gente? Eu vou mostrar para vocês o nosso livro, tá bom? Por quê? Porque a ordem que nós vamos abordar em classe, a sequência que nós vamos seguir, né, o estudo para a prova e a sequência de trabalho que vocês vão fazer é toda baseada no livro, tá bom? Então, o livro ele é uma leitura complementar e essencial de vocês, tá? Esse livro é uma leitura complementar e essencial de vocês. Dá para ir para a prova só com o livro? Tenta a sorte, né? Mas precisa ter aula, precisa vir para aula, precisa debater, a gente precisa discutir. Tem coisas que a gente vai aprofundar aqui ou não, que não tem no livro. Tem coisas que tem no livro que a gente não vai entrar em tantos detalhes aqui, né? Mas o livro, ele é essencial, porque toda a lógica, toda a sequência, as perguntas que estão no livro e no AVA, eu vou replicar as perguntas na prova, depois vocês não chorem,
tá? Já estou avisando que eu vou pegar as questões do livro, do AVA, vou colocar na prova de vocês. Vai ter gente me agradecendo, espero que todo mundo. Então, eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês a sequência do livro, tá bom? Ô, professor, Oi. só uma coisa. Eu tô com um problema no meu AVA que eu não consigo baixar o livro da matéria do senhor. Tá dando erro quando eu vou abrir o download. Excelente questionamento também, excelente ponto. Eu tenho, né, o João, inclusive, saiu hoje do grupo que eu percebi, né? Mas nós temos esses grupos que eu faço das disciplinas, os alunos costumam mandar sempre muita coisa relacionada à disciplina, um vídeo, alguma questão sobre a aula, etc. Né? Então, e uma das coisas que eles mandam lá também são os livros, o estudo dirigido que eu dou, essas coisas, justamente para quem está com algum problema no AVA, o AVA está demorando para abrir, etc. Então, essas coisas, você pode pedir para algum colega, ou a hora que a gente montar o grupo, eles mandam lá no grupo, e aí quem tiver sem o AVA já vai ter acesso ao livro, tá bom? A mesma coisa para o link das aulas, a mesma coisa para os trabalhos que eu mandar, para os vídeos que eu mandar, para as videoaulas no YouTube, tá? Para tudo a gente consegue resolver lá no grupo do WhatsApp, tudo bem? Beleza, professor, obrigado. Que isso. Então agora eu vou só mostrar o livro para vocês, tá? Porque tem uma parte aqui que eu acho muito bacana. Acho que vocês estão vendo a partir de agora. Todo mundo vendo aqui a minha tela? Sim. 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 Então, essas aqui são as palavras do autor, tá? No caso da autora, da primeira unidade do livro. E eu vou ler aqui com vocês para vocês verem que bacana o tema que nós vamos começar a nossa disciplina. Então, vamos lá. Isso aqui é a unidade 1, tá, gente? Unidade 1, tá? Para a gente começar aqui a nossa disciplina. Palavras do autor. Olá, aluno. Seja bem-vindo. Você está sendo convidado a desmontar e remontar a incrível máquina de sustentação da vida, o sistema tegumentar e esquelético do corpo humano. Olha que bacana. Iniciaremos o nosso estudo pelo entendimento do que são sistemas, qual a sua composição, origem e como ocorre o seu funcionamento. Você consegue imaginar como seriam os seres vivos, dentre eles nós, seres humanos, sem nossa pele e nosso esqueleto? Complicado, né? O estudo desta unidade encontra-se inserido na grande área de conhecimento científico das ciências morfofuncionais, que engloba as áreas de conhecimento de anatomia macroscópica, fisiologia, histologia e embriologia. Aqui, gente, eu preciso falar para vocês que isso aqui é na minha visão, isso aqui é um pleonasmo, tá, gente? Na minha visão, professor André, isso aqui é um pleonasmo, tá? Se a gente está falando de anatomia, ela é macroscópia, tá? A anatomia microscópia nós chamamos de histologia. Mas, enfim, tá? É só um detalhe aqui. Todas as CMFs, para quem não sabe, todas as CMFs que nós temos são divididas em anatomia, fisiologia e histologia. O livro sempre traz embriologia, mas eu confesso para vocês que é um tema muito chato. Tá? Eu não vou ficar entrando em embriologia, em como que surgiu as coisas, não é aula de filosofia aqui. Tá? Estes temas, trabalhados de forma contextualizada, subsidiam a formação integral do profissional da saúde, com capacidade de desenvolver as soluções problemas, proporcionando atitudes críticas frente às situações encontradas no dia a dia, e capacitando-o no exercício de suas funções como elementos de transformação social por meio da melhoria da qualidade da vida humana. Resumindo todo esse termo aqui, que ficou bem bonita a descrição, tá? Essas aulas de ciências morfofuncionais, elas servem para todos os cursos da saúde. Não é à toa que todos vocês têm as mesmas disciplinas, tá? É claro que a aplicação depois, cada curso, cada aluno vai seguir a sua, né? Mas entender como funciona o corpo humano para um profissional que vai trabalhar com o ser humano é o básico do básico, né? Então, isso aqui, gente, pense que vocês estão, por exemplo, numa praia, tá? Pandemia acabou, Coronavac saiu, todo mundo feliz, né? Galera, no final do ano, tá 20 milhões de pessoas na areia do Guarujá.
Guarujá e Praia Grande, 20 milhões de pessoas lá, né? E você está lá com seu filho, está lá com seu sobrinho, sua sobrinha, e você vai ensinar ele a montar um castelo de areia. Por onde começa o castelo de areia? Pela base? Boa! Exatamente, pela base, né? Então, pode ser um castelo simples, pode ser um castelo grande, pode ser um castelo detalhado, pode ser qualquer castelo. Um castelo de areia, ele é iniciado pela base. Quanto mais firme e maior for a base, melhor fica o castelo, não é verdade? Sim. Isso também acontece conosco, tá? Com nós profissionais da saúde. Por isso que as ciências básicas, né, elas são tão importantes. Por isso que no curso de vocês, independente de qual curso for, vocês têm 2 anos de disciplinas básicas, tá? Para montar uma base em vocês grande para que cada um possa construir o seu castelo de areia. Tá? Seja na fisioterapia, na biomedicina, na nutrição, né, na educação física, na farmácia, seja em qualquer uma das áreas, tá? Na enfermagem. Então, essas ciências básicas, elas são essenciais para que vocês possam ser grandes profissionais, ou não. Né? Então, eu falo para vocês isso com todas as palavras, porque isso me transformou muito, né? E se eu estou aqui, não que eu esteja num lugar, né? Mas se eu estou aqui hoje, é justamente pela capacidade que eu tive de sempre olhar, e refletir novamente, e tentar aprender novamente sobre as ciências básicas. Porque quando você tem a base grande e sólida, o resto você constrói, é mais fácil. Né? O importante é você ter a base sólida. Tá bom? Então é isso que ela está querendo dizer aqui. Ao final do estudo dessa unidade, você será capaz de compreender a estrutura macro e microscópica da pele e dos ossos, bem como os mecanismos celulares que levam à reparação de lesões em anos. Pô, isso aqui, gente, isso aqui eu quero que vocês tenham um orgasmo intelectual quando a gente for falar disso aqui. Pô, isso aqui é o que faz a natureza ser a natureza, tá? É a capacidade de se regenerar. Né? A gente vai entender como que isso acontece. Dessa forma, nesse livro trataremos os conteúdos das ciências macrofuncionais que lhe darão suporte para identificar, através de conhecimentos básicos de embriologia, histologia, anatomia e fisiologia, as transformações celulares que ocorrem durante a formação dos tecidos do sistema tegumentar e esquelético, bem como a alteração do funcionamento neural destes. Eu acho que esse ponto aqui, ó, é o que todo mundo quer, né? Esse ponto aqui é onde brilha os olhos, né? Não é entender como que forma, é entender o que a gente pode fazer, primeiro o que ocorre, né? E o que a gente pode fazer para melhorar, né? Para reparar isso. Por exemplo, o envelhecimento, né? Por exemplo, o envelhecimento. O que acontece no envelhecimento com o sistema tegumentar, com o sistema esquelético, né, com o sistema muscular? Como que a gente pode prorrogar isso? Né? Como que a gente pode tentar alterar a alteração desse funcionamento, dessa regressão, né, que a vida traz para todo ser vivo? Então, isso aqui a gente também vai ver, tá? É uma parte muito bacana. Então é isso, galera. Acho que esse texto aqui, para a gente iniciar, é um texto simples, né? Mas bem robusto. Vocês gostaram? Entenderam? Sim. Bem claro. Legal. Sim. Bacana. Então agora, gente, a gente vai aprofundar na disciplina a partir da aula que vem, tá? Não vou começar aprofundando muito, não. Tá? A gente vai aprofundar mesmo a partir da aula que vem. Mas eu sempre gosto de passar alguns vídeos, né? Poucos, né? Mas eu sempre gosto de passar um ou dois vídeos que são resumos de algum tema que a gente vai começar. Né? Então, quando a gente for começar esquelético, quando a gente for começar muscular, quando a gente for começar reprodutor, né? Como na aula que vem nós vamos começar a tegumentar, eu queria passar 2 vídeos hoje para vocês, para a gente dar uma pincelada, né, numa questão mais macro do que a gente vai falar. Tudo bem? Sim, tudo bem. Beleza. Beleza. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vou compartilhar aqui com vocês o sistema.
tá? E aí, quem quiser tomar uma água também, quem quiser ir no banheiro, alguma coisa, também fica à vontade, tá, gente? Vou colocar o vídeo aqui. Prestem bastante atenção, é um vídeo curto, se não me engano, tem 12 minutos, tá? E eu vou pôr aqui para vocês só um. Peraí, deixa eu... Pronto. Se vocês não tiverem ouvindo, me falem, tá? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a falar sobre o sistema tegumentar. Antes de começar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o site Anatomia Etc., onde você vai poder encontrar conteúdos exclusivos o site da lojinha de camisetas Anatomia Etc. e também as minhas redes sociais. Bom, Professor, aqui para mim tá travando, tá normal? É porque caiu a primeira vez? Aqui também está travando. A minha internet está travando. Eu vou Tá reiniciar bom. a internet só um minuto, galera. Problemas técnicos. Só um minuto, galera. Aguenta aí.
Agora vai. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a falar sobre o sistema tegumentar. Antes de começar, Professor, não foi não. Professor, tá? Passou nada não. Vocês não estão conseguindo ouvir? Não tá Não aparecendo dá o nem vídeo. pra ver. Não apareceu nada. Saiu o compartilhamento, professor. Vou tentar pôr de novo. Se não estiverem ouvindo, vocês me falam, tá bom? Foi mais rápido que você. Olha que vacilão. Ó, vamos lá. Acho que agora vai. olá, pessoal, tudo bem com vocês? Agora Hoje foi. a gente vai começar a falar sobre o sistema tegumentar. Antes de começar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o site Anatomia Etc., onde você vai poder encontrar conteúdos exclusivos, site da lojinha de camisetas Anatomia Etc. e também as minhas redes sociais. Bom, o assunto da aula de hoje, então, é sistema tegumentar. E, na verdade, assim como as outras aulas dos outros sistemas aqui do canal foram aulas sequenciais, esse sistema também vai ser da mesma maneira. Então, é muito importante que você não fique somente nessa aula. Nessa aula aqui, a gente vai dar uma introdução ao sistema tegumentar, falando aí as suas funções, as suas principais características. Mas só essa aula não é o suficiente para você entender o sistema inteiro. Então, você vai precisar assistir as próximas aulas também. Todas as aulas aqui do canal estão organizadas em playlists. Então, se você entrar no canal e clicar na aba Playlists, você vai ver lá todas as playlists de sistema cardiovascular, sistema muscular, sistema nervoso e todos os outros sistemas que a gente já abordou aqui no canal. Inclusive, a gente tem aulas práticas e aulas teóricas de boa parte desses sistemas. Então, é importante que você veja a playlist de um sistema inteiro para que você possa... Deu problema, né? Caiu. Oh, meu Deus. Tá caindo, Travou. professor. Oh, meu Deus. Vamos lá. Entender ele Agora vai. aí por completo. Bom, mas o assunto da aula de hoje, então, é sistema tegumentar. E o sistema tegumentar, ele se refere à pele e a algumas estruturas que nós chamamos de anexos da pele. A primeira coisa que é importante a gente saber quando a gente fala a respeito de pele é que a pele não é um tecido. A pele é um órgão formado por um grupo de tecidos. Se você quer saber mais sobre os tecidos do corpo humano, a gente tem uma playlist bem completinha de histologia aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui em cima para vocês. Bom, a pele, então, não é um tecido. A pele é um órgão formado por um grupo de tecidos. Aliás, ela é o maior órgão do corpo. Então, se algum dia te perguntarem, se cair em alguma prova aí, qual é o maior órgão do corpo, a resposta é a pele. E a gente vai ver também que a pele não é só uma camadinha fina que serve aí para revestir o nosso corpo como um todo. Ela tem funções importantes e complexas no nosso organismo e isso a gente já vai ver daqui a pouquinho. Eu estava comentando para vocês então que a pele é o maior órgão do corpo humano. Se você pegar a pele e abrir ela assim, esticar a pele de um indivíduo, ela vai ter em média 2 metros quadrados. É lógico que vai depender do tamanho do indivíduo. Eu sou baixinha, então no meu caso deve ser um pouquinho menos. O sistema tegumentar, então, é formado pela pele em si e por estruturas anexas
conexas pelos anexos da pele. Vamos ver aí rapidamente quais são essas estruturas, então. São consideradas, então, estruturas anexas da pele os pelos, as glândulas sebáceas, que produzem sebo, a oleosidade da pele, as glândulas Travou. Parou de novo. em suor e as unhas, chamadas também de lâminas ungueais. Bom, vamos às funções aí do sistema tegumentar, então. E a primeira função, e a mais óbvia de todas, eu acredito, é a função de revestimento e proteção. A pele é a nossa barreira, ela é a estrutura que delimita o meio interno do meio externo do corpo. É ela que conecta a gente ao nosso ambiente. Por revestir o corpo, ela vai ter uma importante função aí de proteção. E essa proteção envolve várias coisas. A primeira delas é a proteção física mesmo, proteção mecânica, contra o atrito, contra choques. Então, ela protege os tecidos subjacentes, ela protege tudo aquilo que está embaixo dela, fisicamente, mecanicamente falando. Além de proteger aí mecanicamente, a pele também tem uma função importante de proteção imunológica. Primeiro, porque uma pele íntegra não deixa passar micro-organismos. Então, se a nossa pele está íntegra, os micro-organismos não são capazes de penetrar na pele. Já se você tem alguma lesão, e qualquer lesão na pele não precisa ser um machucado grande, pode ser uma picadinha de mosquito. Essa lesão na pele é uma porta de entrada para uma possível infecção, para o micro-organismo passar aí pela sua pele e gerar uma infecção. Então, a pele íntegra, ela é uma importante barreira aí contra micro-organismos que estão no ambiente. Além disso, a pele também tem inúmeras células do sistema imunológico, células especializadas em combater esses micro-organismos. Além de proteger fisicamente e de proteger aí com o sistema imunológico, a pele também nos protege contra a radiação solar. Então, os tecidos que estão abaixo da pele não sofrem a agressão da radiação ultravioleta, porque na pele a gente tem aí a melanina, que forma um filme natural e nos protege contra a agressão dessa radiação ultravioleta. Mas essa proteção não para por aí. A pele também nos protege contra a desidratação. Lembrem que a água é super importante para o nosso corpo. A gente precisa ter aí bons níveis de hidratação para que as nossas células funcionem de maneira adequada. Então, a pele, ela nos protege contra a desidratação. Ela não deixa que o organismo perca água assim de maneira desenfreada. Outra função importante do sistema tegumentar também é ajudar na regulação térmica, na regulação da temperatura do nosso corpo. A pele e os seus anexos possuem mecanismos tanto para ajudar a resfriar o corpo quando a temperatura corporal sobe, quanto para ajudar a diminuir a perda de calor e manter o organismo aquecido. Existem vários mecanismos associados ao sistema tegumentar que ajudam ele a regular a nossa temperatura. Um deles é a transpiração. A transpiração acontece quando a temperatura corporal está aumentando e ela é um mecanismo para ajudar a resfriar o corpo. Quando a gente transpira, a pele molha e conforme essa água vai evaporando, a gente vai perdendo calor para o ambiente. É por isso que em situações de atividade física, por exemplo, ou quando o ambiente está muito quente, muito aquecido, a tendência é automaticamente o corpo começar a aumentar a produção de suor, aumentar a transpiração, porque isso é um mecanismo para regular a temperatura do corpo, ajudando ela a diminuir. A pele também ajuda a diminuir a temperatura, aumentando a quantidade de líquido aí para a superfície do corpo. Você já reparou que quando você está com calor, você tende a ficar mais vermelhinho? Lembra que quem deixa qualquer estrutura vermelha no corpo é o sangue. Então, se está vermelho, é porque tem mais quantidade de sangue. Quando o corpo está esquentando, as arteríolas que levam o sangue para os capilares da pele, da superfície do corpo, elas vasodilatam,
aumentando a quantidade de sangue na superfície corporal. E como o sangue do nosso corpo, ele leva calor, quando a gente aumenta a quantidade de sangue na superfície do corpo, a gente também consegue perder mais calor para o ambiente. O contrário também vai acontecer. Quando o ambiente está frio, está gelado e a sua temperatura corporal está caindo, essas arteríolas contraem, diminuindo a quantidade de sangue para a superfície do corpo. Isso faz com que o sangue seja mais concentrado nas partes mais profundas e mais centrais do organismo, fazendo com que você perca menos calor para o ambiente e o seu corpo se mantenha aquecido. Reparem que quando o ambiente está frio, a tendência é as nossas extremidades, como dedos da mão, dedo do pé, ponta do nariz, e também a superfície da pele ficarem mais gelados. Isso porque tem menos sangue indo para essas regiões para que a gente não perca calor para o ambiente. Tem mais um mecanismo aí no nosso sistema tegumentar que auxilia aí nesse processo de manter o corpo aquecido, que é uma função que está relacionada aí com um dos anexos da pele, que são os pelos. Hoje em dia essa função não é tão utilizada aí, primeiro porque a gente usa roupa, segundo porque a gente arranca tudo quanto é pelo que a gente tem no corpo, mas quando tá frio e os pelos arrepiam, isso acaba fazendo com que uma pequena quantidade de ar aquecido fique preso entre os pelinhos arrepiados, fazendo com que o seu corpo também perca menos calor para o ambiente. Outra função importante do sistema tegumentar é a sensação. A pele, ela é um dos nossos órgãos dos sentidos. Elas possuem inúmeras terminações nervosas que nos permitem sentir os estímulos vindos do meio ambiente. Estímulos de temperatura, como calor ou frio, estímulos de dor, a pressão, o tato, tudo isso é sentido pelo nosso corpo através de terminações nervosas que estão localizadas na pele. A última função do sistema tegumentar que eu vou falar aqui para vocês é a síntese de vitamina D. A exposição da pele à radiação ultravioleta que vem do sol faz com que ela seja capaz de sintetizar uma vitamina funcional. Mas uma das funções importantes dela é agir aumentando a absorção de cálcio lá nos nossos intestinos. Daí a relação da vitamina D com os ossos. Porque a vitamina D age no nosso intestino, fazendo com que a gente absorva mais cálcio, fazendo com que aquele cálcio que você ingeriu seja mais absorvido pelo organismo e, consequentemente, isso vai trazer um benefício para os seus ossos. Bom, já vimos as funções do sistema tegumentar, então, e agora a gente vai ter um panorama geral de como a pele é organizada. Nas próximas aulas, a gente aprofunda aí nessa organização. A pele, gente, ela é composta por duas camadas. A camada mais superficial é chamada epiderme e a camada mais profunda é chamada derme. A hipoderme não é considerada uma camada da pele, mas ela é considerada um tecido subcutâneo. Por isso, ela também é assim chamada. Hipoderme, tecido subcutâneo ou tela subcutânea. A epiderme, ela é bem fininha, ela é mais fina que uma folha de papel. Apesar disso, ela ainda é dividida em 4 ou 5 camadas. Essas camadas a gente vai ver na próxima aula. E ela é formada por tecido epitelial. A gente já tem videoaula de tecido epitelial aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui em cima para vocês. Já a derme, que está logo abaixo da epiderme, é formada por tecido conjuntivo. E apesar de ser um pouco mais espessa do que a epiderme, ela é dividida em 2 camadas. A gente também vai ver quais são essas 2 camadas nas próximas aulas. O tecido subcutâneo é formado por gordura, por tecido adiposo. Nas próximas aulas, então, a gente aprofunda um pouco mais em cada uma dessas camadas e a gente fala a respeito de quais células estão presentes tanto na epiderme quanto na derme. Revisando, então, o sistema tegumentar é formado pela pele e por anexos da pele. As estruturas anexas da pele são pelos, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas e unhas. As principais funções da pele são a proteção física contra choques e atritos, a proteção imunológica
por formar uma barreira que não deixa entrar micro-organismo e por conter células de defesa, a proteção contra a desidratação e a proteção contra a radiação solar, contra a radiação ultravioleta. Além de proteger, a pele também ajuda a regular a temperatura corporal, possui inúmeras terminações nervosas, sendo um dos órgãos dos sentidos, e também tem uma função importante na produção de vitamina D. A pele possui duas camadas. A camada mais fina e mais superficial, chamada epiderme e formada por tecido epitelial, e a camada mais espessa e mais profunda, chamada derme, que é formada por tecido conjuntivo. Abaixo da derme existe um tecido subcutâneo formado de tecido adiposo. Não se esquece de assistir às próximas aulas sobre esse sistema para você aprofundar os seus conhecimentos. Se você gostou dessa aula, dá um joinha aqui embaixo e seja bem-vindo para se inscrever no canal. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Então é isso, galera. Deixa eu fechar aqui. Gostaram do vídeo? Muito bom. Muito bom mesmo. Ela é uma das principais... a plataforma dela é uma das principais plataformas hoje de educação em fisiologia e anatomia, né, do YouTube. Realmente os vídeos são muito bons, né? Os vídeos são bem simples e ao mesmo tempo bem completos. Deixa eu só fechar aqui. E o que vocês entenderam, então, do sistema tegumentar até agora? Vamos lá. O que vocês ficaram com dúvidas? Tem alguma pergunta? Pergunta. Eu tenho uma pergunta. Hipoderme e tecido adiposo é a mesma coisa ou não? Boa pergunta, Isabela, né? Isso. Boa pergunta, excelente questionamento. Nós temos 3 tecidos, na verdade, tá? São 3 tecidos. Alguns autores consideram como pele, outros autores não consideram, tá? Isso vai muito dependendo do livro que você lê. Ela não considera parte da pele, eu considero, tá? Eu me baseio no Guyton e o Guyton considera. É o seguinte, a pele, ela tem 2 camadas, tá? Essa camada que nós temos aqui, né? Essa camada de fora aqui, ó, que nós temos, que é chamada de epiderme, tá? Essa camada aqui que nós temos é chamada de epiderme. Internamente epiderme, nós temos uma camada chamada derme. Essa é a principal camada da pele, tá bom? Então são 2 camadas, a epiderme e a derme. Vocês estão em dúvida qual que é qual? É simples. Sabe quando vocês fazem algum corte que não sangra? Sabe? Faz um corte com gilete, alguma coisinha que corta, mas sangra. Sangrou, mas não sangrou, é porque o corte ele não atingiu a derme. Né? A derme é que está mais por dentro. Ela está mais interna. E os vasos sanguíneos, eles vão até a derme. A epiderme, que é esse tecido. Você vai ter que me desculpar, mas olha que eu passei na casa do vô. Por que você tá com esse lápis rosa? Tá parecendo uma bicha. Ele se explica. Eu desliguei o telefone. Quer participar da conversa? Pronto. Então, nós temos a epiderme, que é essa camada mais externa, né, da pele, e dentro nós temos a derme. O sistema sanguíneo, os nossos vasos sanguíneos, eles vão só até a derme. Né? A epiderme, que é a mais externa, ela é feita de tecido morto, né, de queratinócitos mortos. Então, essas 2 são as camadas da pele, tá? A epiderme, que é essa mais externa, e a derme é a mais interna. E, além disso, nós temos uma terceira camada, né, que ela está por dentro de toda a parte da pele, chamada de hipoderme, tá? Ela é uma camada de... Então, nós temos uma terceira camada que é a mais interna, chamada de hipoderme.
Mas essa camada é uma camada de gordura. Então, tem autores que consideram ela como tecido adiposo, como gordura, e tem autores que consideram ela como uma parte da pele. Por isso essa confusão, entendeu? Mas aqui na disciplina nós vamos ver como 3 camadas, tá? A pele sendo 3 camadas. A epiderme, a mais externa, a derme, a principal, a do meio, e a hipoderme, né, que é a camada de gordura que nós temos a mais interna de todas. Que aí separa músculos, separa órgãos, separa ossos, né, sempre da camada mais externa que é a da pele. Entendeu? Entendi. Entenderam mesmo? Professor, Sim, Oi. professor. uma dúvida em relação aos pelos. Pode falar. Ela disse lá que serve para o aquecimento, né, do calor que sai do corpo. Mas, por exemplo, ela falou que só se estiver arrepiada e se estiver normal, assim, então eu não seguro o calor do corpo. Não, segura. É que nós, seres humanos, hoje, não temos pelo suficiente para segurar calor. Né? Da forma, por exemplo, que a minha gata tem. Né? Da forma que um lobo tem, por exemplo. Entendeu? Então, a nossa quantidade hoje, ela não é suficiente para fazer isso, para segurar o calor. Ela vai fazer, mas em pequena quantidade. Né? Por quê? Processo evolutivo. Quanto mais nós fomos criando roupas, né, mais os pelos foram ficando inúteis nesse sentido de calor. Então, como processo evolutivo, o ser humano foi deixando de ter pelo. Se você pegar o Homo sapiens, né, e até os anteriores ao Homo sapiens, eles eram extremamente peludos. Por quê? Porque a condição do ambiente fazia a necessidade deles terem mais pelos. Entendeu? Sim, obrigado. Então não é muito por estar arrepiado ou não, é mais pela falta de pelo suficiente para segurar calor. Quem mais, gente? Vamos lá. Quem mais tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Professor. Oi. A retenção hídrica, ela não fica nessa camada da derme, ela fica mais profunda ainda? Da derme não, da hipoderme? Excelente questionamento, Jorge, excelente questionamento. Quando nós estamos retendo líquido, né? É um processo indiretamente ligado à pele, tá, Jorge? O que acontece? Quem que leva líquido para o corpo humano? O sistema sanguíneo, né? O sistema sanguíneo que nutre, sanguíneo e linfático, né? Que a linfa também chega a ser um sistema líquido, digamos, do corpo. Então são eles que levam água para o corpo, água através do sangue ou através da linfa, mas são eles que levam água para o corpo, né? E então, quando nós temos uma retenção hídrica, acontece o quê? Uma diminuição da dilatação dos vasos sanguíneos, né? E uma diminuição do fluxo de sangue. Não é diretamente ligado à epiderme ou à pele em si. É mais ligado ao sistema sanguíneo. Tá? O que acontece em relação a nossa pele, né? Em relação ao nosso sistema tegumentar, no quesito geral, né? Como nós acabamos, né? Como o corpo está com um grande fluxo sanguíneo, como o corpo não está, né, com um funcionamento rápido, né? O que a pele faz? Até como consequência, ela esfria, né? Ela esfria. Mas isso também é uma consequência de não ter um alto fluxo sanguíneo. A mesma coisa, por exemplo, se você for correr agora, né, o que vai acontecer? O seu corpo vai precisar de energia. E sempre que a gente produz energia, a gente produz junto o quê? Calor. Né? O processo de transformação de energia vai produzir calor.
E a gente precisa eliminar esse calor, né? Então, o que acontece? Os vasos sanguíneos estão a 1000 por hora. Tá lá, jogando sangue, jogando sangue, jogando sangue, jogando sangue, jogando sangue, né? Tá lá jogando sangue, tá lá produzindo energia produz calor. Então, aumenta o fluxo, o vaso sanguíneo dilata. O que a pele faz? Abre os poros para as glândulas sudoríparas liberarem, né, água e sais minerais para fora da pele. Então, o nosso corpo, em questão de calor, abre os poros da pele, a gente vai ver isso mais para frente, né, e as glândulas sudoríparas liberam calor. E aí a gente acaba suando, entendeu? Professor, qual que é a relação da hiperidrose com tudo isso? Com quem? A relação da hiperidrose. Patologias a gente vai ver mais para frente, João. A gente vai ver vitiligo, a gente vai ver outras patologias mais para frente, tá? Quando a gente for finalizar o módulo. Aí a gente vai aprofundar, aplicar, né, um pouquinho a conversa em relação às patologias, tá bom? Quem mais, gente? Tá vendo a lógica disso? A gente vai aprofundar em todos esses temas a partir da aula que vem, tá, galera? É só para vocês entenderem o funcionamento do sistema para depois a gente aprofundar. Certo, professor. Eu acho que é meio besta, mas... Não é besta, pode falar. Teve uma hora que ela falou que quando a pele fica rosada é porque o sangue vai para os... Ah, esqueci o nome. Ela mostrou lá o negocinho. Só que o fluxo de sangue no outro fiozinho ficou bem menor. Não atrapalha ou prejudica alguma coisa? Seu áudio está falhando um pouco. Você pode repetir a pergunta, por favor? A mulher no vídeo, ela falou assim que quando tá calor, a pele fica mais rosada. Aham. O fluxo de sangue vai para os capilares. Alguma coisa assim. Isso. E diminui a quantidade de sangue que corre no outro fiozinho lá que estava no vídeo. Isso não prejudica? Não, na verdade aumenta. Aumenta. Quando está um ambiente muito quente, que vai esquentar o nosso corpo, o que o nosso organismo tenta fazer? Né? Ele tenta aumentar o fluxo, sanguíneo, né? E, consequentemente, também essa questão de você acabar suando, né? Quando o ambiente está muito quente, porque aumenta o fluxo sanguíneo, o corpo também vai produzir suor para tentar eliminar esse excesso de calor, né? E aí, o que acontece quando aumenta o fluxo sanguíneo? Né? Se aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta a quantidade de sangue rodando pelo corpo inteiro. E aí, nos lugares, né, nos locais, em determinados locais, acaba ficando, em determinadas pessoas, né, uma aparência mais rosada. Né, mas isso é uma decorrência do aumento do fluxo sanguíneo. Também, ela não é diretamente ligada ao sistema tegumentar. O suor mas o ponto rosado é devido ao aumento do fluxo e da dilatação dos vasos. Entendeu? Entendi, obrigada. Galera, então, eu não vou passar o segundo. O próximo vídeo, ele é um vídeo já que a gente vai falar de epiderme, né? Então, eu não vou passar o vídeo agora, tá? Acho que a gente já falou bastante coisa aqui, né? Vocês têm que montar aquele grupo que eu pedi para vocês, tá? Então, depois aí para os representantes conversem comigo, a gente entra num consenso ali, monta um grupo e depois vocês adicionam todo mundo, tá bom? Na próxima aula, aí a gente entra já a fundo em sistema tegumentar, começando lá pela lógica do sistema tegumentar, né, e aprofundando em epiderme, derme, tá? Lembrando que o sistema tegumentar não é só pele, tá? O sistema tegumentar é revestimento. Né? Por exemplo, não tem pele nos nossos olhos, né? A nossa boca, o nosso lábio, não é considerado uma pele, né? Mas isso aqui faz parte do sistema tegumentar, tá? Sistema tegumentar significa revestimento, tá? O nosso estômago, por exemplo, é aquilo ali que reveste o estômago, é um tecido tegumentar também, tá bom? Então, tudo que
a gente leva em consideração como revestimento, a gente está falando de sistema tegumentar, tá bom? E aí depois a gente vai aprofundando nas próximas aulas. Tudo bem, galera? Gente, então dá sim. Então dá para dizer que então a palavra tegumentar pode ser, digamos que traduzida como revestimento, algo que protege? Melhor. Muito bom, John. Muito boa observação, é isso mesmo. É melhor falar como sistema de revestimento do que pele, tá? Maravilha. Gente, vamos, quem não ligou, quem está com a tela desligada aí, vamos ligar a tela para a gente fazer um print aqui, por favor? Nossa primeira aula, todo mundo junto. Vamos fazer um print aí, todo mundo? Professor. Oi. Ah, tá. É porque eu ia fazer quase a mesma pergunta que ele. Então, todos os órgãos internos é protegido pela essa tegumentar, esse tecido? Todos não os todos. Órgãos internos. Não todos, a maioria. Não todos. Tá? Tem órgãos aí que são particulares, digamos assim. Tem alguns tecidos do corpo que não são órgãos, mas funcionam de certa forma como. Então, a conversa é mais complicada do que isso. Tá? Mas, sim, o revestimento dos nossos órgãos, ele também é considerado uma parte de tecido tegumentar. Ok, entendi. Obrigada. Que isso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, galera? Prof. Aproveitando o gancho da colega aí, então são alguns órgãos que entram no sistema tegumentar, mas não todos. Não entendi. Pode repetir, por favor, de novo, Suzy? Aproveitando o gancho da colega, então não são todos os órgãos que entram no sistema tegumentar, só alguns específicos? Não é que é algum específico, é que a definição de órgãos e de revestimento, ela ainda é muito ampla, tá? Se a gente fosse falar, por exemplo, no ensino médio, a gente conseguiria falar que sim, eu falaria que sim aqui, tá? Mas como faculdade aqui é outra, a anatomia, a fisiologia, ela já é outro padrão de aprofundamento, a gente vê que a história não é muito bem assim, tá? Mas no contexto geral, hoje vocês podem entender que o sistema tegumentar reveste todos os órgãos, tá bom? A gente sabe que não é muito assim, mas hoje a gente pode entender que o sistema tegumentar reveste os órgãos também, tá bom? Hoje. A gente vai ver, por exemplo, que no sistema cardíaco não é muito bem assim. Ah, entendi. Então, no processo cardíaco, a gente não pode considerar, porque é músculo, lógico, né? Não só, não só no cardíaco, percebe? Sistema ósseo, por exemplo. A gente considera ou não o osso como um órgão, né? Sendo que ele tem todos os funcionamentos de um órgão, apesar de não ser considerado um. Né? O sistema muscular cardíaco, por exemplo, né? Que é formado, né, de músculo liso, músculo esquelético, gordura, e você tem uma camada de revestimento. Né? Só que essa camada de revestimento ela não é formada por derme e hipoderme. E epiderme, então a gente não pode considerar também como tegumentar, mas é revestimento. Então tem outras discussões mais profundas em relação a isso, mas que na hora certa a gente vai explicar isso, tudo bem? Mas é só para mostrar que tem... Mas se a gente fazer uma pesquisa por si própria, pelos livros, internet, enfim, a gente consegue avaliar mais ou menos quais são e os quais não são, caso caia numa prova, alguma coisa para a gente definir. Pode. Não, mas a gente vai falar disso. É só o que eu estou te falando. Falar sobre órgãos, né, a gente vai aprofundar mais para entender essa questão. Então, a gente primeiro tem que entender mais, de uma forma profunda, o que é o sistema tegumentar, para depois a gente colocar a aplicabilidade dele. Entendeu? Entendi. Então, primeiro a gente vai entender, por exemplo, a questão do sistema nervoso, a questão dos vasos sanguíneos, onde que tem sistema nervoso, que células que compõem o sistema tegumentar. Então, a epiderme a gente sabe que são queratinócitos. Né? Tem melanócitos também que vão produzir a melanina, tem células de Langerhans, então tem outras coisas ali que a gente tem que considerar para considerar um sistema tegumentar. Né? Então tem locais que são revestimento, mas que não tem
essa estrutura toda. Então, a gente considera ou não considera tecido tegumentar? Então, tem todo esse sistema, entendeu? Entendi. Gente, liga a câmera aí pra gente fazer um print rapidinho, por favor. Vamos lá. Por favor. A aula termina aqui, professor? É só intervalo? A aula termina aqui. Hoje, a aula é mais cedo, né? Hoje, a aula introdutória, não vou aprofundar tanto, mas a partir da... Só para saber, é que eu ainda tenho que ir para casa. Eu tive que ligar no plantão. Não, pode ir, Silvânia. Tá liberado. Tá bom. Gente, dá um oi aí pra câmera. Liga a câmera aí, dá um oi pra câmera. Boa, galera. Gente, obrigado pela participação hoje de todo mundo. Quinta que vem, então, estaremos todos aqui novamente. E aí a gente aprofunda as nossas conversas aí, tá bom? Espero que tenham gostado da aula de hoje, tá? Vamos criar aquele grupo para facilitar a comunicação entre todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus, galera. Bom final de semana. Muito obrigado, professor. Boa noite. Obrigado, Boa professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada. Beleza, galera. Obrigado. Professor? Você está no grupo dos representantes? De que curso? Eu não sei, é porque eu sou representante de biomedicina no segundo semestre e a gente tem um grupo que o coordenador Ricardo fez, aí tem alguns professores e alguns representantes. Eu não sei se você falar, é só biomedicina e farmácia. Não sei se eu estou nesse grupo. Eu estou na enfermagem, educação física, fisioterapia, mas nesse específico da Biomed, eu acho que eu não estou. Você tem o meu número? Não, é por isso que eu estou perguntando, porque eu vi lá e não tem seu nome, nem sua foto, aí não sei como pegar seu número. Tá. Tá com o celular aí? Peraí. Pode falar. 014 Tá. 99711 9711 3628. 3628. Isso. Aí a gente junta você e os outros representantes para criar o grupo, tá bom? Tá bom, então. Muito obrigada, viu? Que isso. Gente, obrigado. Até segunda, professor. Até, obrigada. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.